Qual o caminho mais curto para atingir o eu interno? Pergunta uma pessoa. Para nós começarmos a sentir este nosso mundo interior, para nós começarmos a nos voltarmos para o nosso nível mais profundo e, portanto, irmos percebendo isto que nós chamamos de eu interno, nós dizemos eu, mas isto é muito impessoal, como todos descobrem quando tocam este nível. Para nós termos este contato, nós temos que ter isto como a prioridade da vida. A prioridade da vida deve ser nós nos conhecermos interiormente. Quem não tem isso como prioridade, vai adiando esta experiência. Agora, muitos perguntarão, mas pessoas que nunca pensaram nisto, de repente, têm este contato. É que eles se prepararam em vidas anteriores. Mas não é possível ter este contato conscientemente sem que a gente se doe a esta tarefa de conhecê-lo, de encontrá-lo. Então, quem parece que teve isto de repente é porque se preparou em vidas anteriores. Então, nós temos que ter isso como prioridade na vida e fazer todas as outras coisas da melhor forma possível como tarefa que nós temos nesta terra. Mas enquanto este contato interior, enquanto este conhecimento de nós mesmos lá no fundo não for prioridade da vida, isso não pode acontecer. Além de ser a prioridade da vida, nós temos que estar sempre pensando nele. Porque a mente tem que fazer esta ponte para que esta realidade, para que esta experiência se projete no cérebro. E aí a gente tenha consciência. Então precisa que isso seja a prioridade da vida e precisa que a gente só pense nisto. E todas as outras coisas são secundárias no nosso pensamento. Isto fica no fundo do nosso pensamento. Isto fica como um pano de fundo, sempre presente. E todo o resto vai desfilando no pensamento superficial, no pensamento externo. E as coisas vão se resolvendo. E é claro que se isto é a prioridade da vida, nós acabamos por ter a vida real, que nos cabe naquele nosso momento evolutivo. Se a pessoa ainda não tem isso como prioridade, é porque ela ainda não está madura, é porque ela ainda é criança, ou porque ela ainda é adolescente. Não existe nenhum obstáculo externo para isso. O que acontece é que nós vamos amadurecendo. E enquanto isto não é prioridade, é porque ainda não somos adultos. Somos adultos humanamente, para outras coisas, mas não para isso. Então, quando nós estamos maduros para isto acontece. Não há nada que impeça. E esta é uma pergunta que chega sempre aqui. Como fazemos para vencer o medo? Sempre que eu penso que já o superei, ele volta. Enquanto nós não temos um certo contato com a nossa divindade interna, enquanto nós não temos um certo contato com o nosso ser interior, nós temos medo. O medo que nós temos é de morrer. E a gente só perde este medo quando entra em contato com a nossa parte imortal. Então precisa que haja um contato interno, pelo menos num grau inicial, que é para que a gente vá perdendo o medo. Vá perdendo o medo de desaparecer, de morrer. Esse é o único medo que existe. E que a gente interpreta de outras maneiras. Mas o medo é um produto da falta de contato. No momento em que existe um contato, por menor que seja, com o eu interno, o medo vai desaparecendo, gradualmente. Agora, se esse contato se torna consciente de uma hora para outra, porque nós já nos preparamos em vidas anteriores, os medos que a gente trazia na personalidade, no ser, desaparecem de repente.
Mas o medo existe enquanto este contato não existe, porque o medo está nas células. Mesmo que a gente seja preparado, mesmo que a gente seja intelectualmente bem formado, que a gente saiba intelectualmente que somos imortais, isto é muito relativo, porque o medo está nas células. Não adianta você saber que é imortal mentalmente, mas as suas células são as mesmas, então o medo está lá dentro. Porque o medo das células é porque elas sabem que vão se desintegrar. Então elas têm sempre medo. Precisa que haja esse contato interno, que é para que esta luz interna comece a se refletir até nas células e desperte a luz interna das células. Enfim, o medo não é só uma questão mental e nem uma questão de experiências dolorosas aqui na Terra. O medo é algo muito mais profundo. E só pode ser resolvido com um contato mais profundo, com um nível mais profundo. Ninguém resolve o medo sabendo das coisas aqui intelectualmente e mentalmente. Com esse conhecimento nós vamos nos preparando, vamos nos orientando, vamos encontrando um caminho, vamos nos acalmando, vamos nos equilibrando, nos harmonizando, mas o medo está sempre aí. Isso só vai ser mesmo resolvido é quando nós vamos contatando o nosso nível de imortalidade. Porque todos nós somos imortais, né, em essência. Nós não vamos acabar nunca. Então precisa tocar esse nível que é para você perder os medos. Enfim, esta é a prioridade da vida. Não há dúvida disto para ninguém. Precisa terminar com este hábito de estar buscando as coisas fora, de estar procurando as soluções fora de si. Este é um hábito muito arraigado. Não adianta. Enquanto você estiver procurando segurança fora de si, por exemplo, você vai ter medo. Porque nada que está fora de você pode resolver o seu problema único, que é de você estar unido lá dentro, estar inteiro lá dentro, unido, encontrando a sua integridade. E essa integridade não é só uma coisa individual, pessoal, nossa. Essa integridade, à medida que ela vai se confirmando, é uma integridade nossa com o cosmos também, com o universo. E aí os nossos problemas são outros, não são mais esses. Esta pergunta reflete a situação de muitas pessoas. Eu não tenho nada a perguntar. Só tenho que praticar o que já aprendi em todos esses anos. E não é fácil praticar. Eu estou na lida de todo dia e talvez pratico 30% de tudo que sei ou que aprendi. Me sinto em paz e caminhando. Mas houve um tempo que eu me sentia patinando. Então já está melhorando. Esse 30% não é um número assim criado. 30% é a porcentagem do que a humanidade pratica, de tudo aquilo que sabe, de positivo. Então digamos que a gente fique consciente do próprio trabalho, do próprio serviço. Que a gente fique consciente da própria tarefa. Por mais que a gente faça, mais que 30%, não sei se acontece. Porque há muitos níveis de consciência. E há níveis de consciência que são profundos. Este 30, este 30 é um número muito, muito comum aqui na nossa órbita. Então, quando você faz 30%, olha, já está muito acima da média humana. Porque não chegam a fazer nem isto. Isto é assim, mas não é para a gente se conformar. É para a gente saber estar diante do real e ver o quanto tem que trabalhar, o quanto tem que se alinhar.
Porque há pessoas que se dão por satisfeitas quando se acalmam. Então existe lá dentro um turbilhão, não é, de dúvidas, de forças e tudo. Então as pessoas recorrem a tudo isto que existe no campo do ensinamento e quando vão se acalmando, se dão por satisfeitas. Em geral é até menos que 30%. Mas vão se acalmando, já se dão por satisfeitas. E nós precisamos reconhecer que o plano evolutivo neste planeta não chega a ser cumprido sequer por 30%. Nós temos que ver isto com realidade. E aí pedir a graça da nossa consciência despertar para isto. Temos que pedir esta graça, porque mesmo sabendo disso, mesmo não tendo dúvida sobre isso, isso não basta. Precisa que venha uma graça do alto e desperte a consciência. Não para saber disso, mas para cumprir o que tem que realmente cumprir. Para isso precisa graça. Isto não se consegue humanamente. Isto não acontece naturalmente. Precisa a graça, precisa esta força superior que normalmente não age nestes planos, que normalmente cria o jardim do Éden lá no plano onde está, mas aqui não desce. Para descer aqui precisa da graça. Precisa que haja um movimento especial da energia. Então, se nós vivemos satisfeitos, se para nós está tudo bem, se nós não precisamos de mais nada, cuidado com isto. Cuidado com isto porque na hora de sair do corpo, de passar para o lado de lá, vem uma grande dúvida. E para as pessoas mais conscientes, vem um grande arrependimento. Vem um arrependimento que é uma dor, naquele momento, isto é uma dor que a gente não pode imaginar. Não está doendo nada de físico, está doendo isto. De não ter se interessado por aquilo que era, de ter passado a vida inteira brincando, de ter passado a vida inteira se iludindo com coisas que as forças involutivas da mente nos dizem que são sérias. As forças involutivas da mente nos dizem que são reais. Sempre que a sua mente diz que uma coisa é real, tome cuidado. Peça a luz, peça uma luz interna, peça uma luz superior. E veja, esta pessoa diz isto como se esta fosse a realidade dela e daqui não vai mudar nada. Vai morrer assim. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. É assim porque nós, no fundo, queremos, nos deixamos levar. Nós não podemos nos deixar levar por forças. Podemos nos deixar levar por forças. Nós já temos uma essência acima dessas forças involutivas. Nós temos uma essência já despertada, que está muito acima dessa inércia. É uma inércia. Vocês veem as pessoas boas, aquela inércia. As pessoas corretas, as pessoas honestas, as pessoas cumpridoras, aquela inércia. Que é uma inércia, isso. Isso se transforma numa inércia, porque a inércia é muito impregnada na matéria. E nós somos matéria, então temos inércia, temos uma grande porcentagem de inércia. Por isso que para nós é natural fazer nada. Para nós é natural viver a vida comum. Para nós é natural isso é natural, porque nós estamos dentro da inércia, que é uma força. Então, se essa busca interna, se essa busca do divino em nós não for a prioridade da vida, literalmente ninguém sai do lugar. Vocês já imaginaram ter 400, 500 encarnações, como é a média das pessoas? Vocês já pensaram? Quando você podia aprender umas coisas em poucas encarnações, você ter 400. Vocês já imaginaram? O espaço que vocês estão ocupando na superfície deste planeta.
esse espaço que podia estar sendo ocupado e habitado por outras energias, não desses reincidentes. Somos realmente reincidentes. Bom, vamos mudar de assunto, porque